A minha apresentação, eu me chamo Marcelo, sou trabalhador voluntário do Instituto Espírita de Educação ali na Tira Inocente, no Itaim, desde 2009, e lá como palestrante, como também, não gosto de titular como professor, mas como expositor, porque nós todos aprendemos todo dia, então todos somos alunos também, né? Todo dia, aluno ensina a gente ensina aluno. E aí tem um intercâmbio que a USE desenvolveu, que é esse de trocar palestrante de casas espíritas, né? Um de uma casa faz na outra e vice-versa. E essa palestra aqui nós íamos fazer presencialmente lá no Instituto, né? Amor e Paz. Tá? E só que com os eventos atuais não foi possível, então organizou-se essa live aí para a gente poder falar com vocês, tá? Esse fruto de intercâmbio é uma organização da USE, Ibirapuera, Distrital USE, e tem sido muito bacana porque a gente tem trocado experiências muito boas entre as casas. E a nossa palestra é um título, especificamente uma parte do livro O Céu e o Inferno, de Kardec, uma obra que a gente está fazendo comemoração de lançamento desse livro nesse mês todo, então são vários palestrantes falando sobre o assunto. Foi colocado para mim, gentilmente, a escolha de falar sobre o livro todo ou um tema específico, e como eu sempre gosto de consultar a espiritualidade, eu usei aquele método André Luiz, né? Mensageiro, missionário da luz, ou judaico, como fala, né? Do aleatório. E vai que cai exprobações. Aí eu falei, é isso que eu vou falar. Mas não impede que a gente fale um pouquinho do livro, tá? O que mais? Nós vamos fazer a nossa prece de abertura e depois uns 40 minutos mais ou menos de palestra falando sobre esse tema. Eu tenho a apresentação com 14 slides que nós fizemos, que já mandei até para o Alexandre, mandei para eles poderem depois, quando gravar a live, colocar à disposição, de repente, se for possível, os slides para vocês acompanharem depois o vídeo, tá bom? Então, o que eu peço a vocês todos em conexão vibracional, junto ao nosso Mestre Jesus, que disse, via o seu Evangelho, sua Boa Nova, que aonde mais de 2 estiverem falando dele, lá ele estará. Então, eu estou convicto que a espiritualidade nos assiste, comemora o nosso esforço de não nos deixarmos decair com a presença física diante das dificuldades, mas nos mantemos conectados energeticamente em amor e vibração, amor e sintonia, equilíbrio e paz, tá? Então eu peço que a gente possa vibrar pelos nossos irmãos que estão passando dificuldades de qualquer natureza. Irmãos que estejam nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, irmãos que estão abandonados nas ruas, que passam fome e abandono, irmãos que estão perdidos nos vícios de qualquer natureza, irmãos que estão com povos em guerra, irmãos em desarmonia em seus lares, irmãos que não estão entendendo o que está acontecendo com o nosso mundo, que nossas vibrações possam ser conectadas às outras energias que o mundo espiritual vibra e outras atividades espirituais vibram também. E que toda essa energia possa envolver nosso planeta, que já está agradecendo esse isolamento, com tanta alteração que a gente tem visto na natureza, né? E que esse abraço energético envolva o planeta a fim de que ele possa receber o que temos de melhor. E a cada um receba os seus pontinhos energéticos de acordo com suas necessidades e principalmente merecimentos, né? Peço a Jesus que nos dê muita paz, muita força para a gente continuar adiante. Que assim seja.
Eu peço a vocês que possam colocar um copo de água. Eu pus aqui o meu, ó. Agora que acabou a prece, dá tempo de, se alguém quiser ir lá pegar um copinho de água, um pouquinho. Aí no final, no encerramento, a gente faz uma prece, novamente, de encerramento, e pede vibrações para a água, para que a gente possa receber imunizações energéticas, né? Que os nossos amigos estão doando aí para a gente poder enfrentar o que está por vir aí. Exprobações de um boêmio, ele faz parte da segunda parte do livro O Céu e o Inferno ou Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. A primeira parte, ela fala sobre doutrina, no campo doutrinário, mais à frente eu vou entrar nessa parte. Na segunda parte, se chama exemplos, que é o quê? No método muito aplicável científico, Kardec fala, ó, a teoria veio antes, agora vem os exemplos. Então são as dissertações espíritas, psicográficas, de experiências de espíritos pós-morte, ou seja, no período errante, ao qual nos ensinam o que, através de suas experiências, o que sofreram, o que encontraram. E esta experiência, exprobações de um boêmio, ela é interessante porque exprobar vem de um verbo transitivo direto que fala o seguinte: lançar censura, repreender, criticar. Ou seja, lançar censura a uma conduta. O próprio boêmio lançando essa censura para a gente. Então eu vou ler para vocês este texto que foi feito em 19 de abril de 1862. E olha que interessante, que dia é hoje? Dia 16 de abril. Aí você vê como as coisas vão se conectando, né? Ele coloca assim, esse espírito, aspas, homens, meus irmãos, eu vivi só para mim e agora expio e sofro. Você vê que ele começa já dizendo, eu fui egoísta, só pensei em mim e agora encontro, na situação que eu estou, a deparação com os erros. Conceda-vos, Deus, a graça de evitardes os espinhos que ora me laceram. Porque essa expiação, esse sofrimento é como se fossem coisas tão intrínsecas a ele que o incomodam profundamente. E ele vem com um alerta para a gente. Prossegue na senda larga do Senhor e orai por mim. Porque a oração é o bálsamo dos espíritos sofredores. Pois abusei dos favores que Deus faculta às suas criaturas. Veja que interessante essa parte. Pois abusei dos favores que Deus faculta às suas criaturas. Em vida encarnada, a gente não percebe que o grande presente, o grande direito, porque quem entende um pouco de contabilidade ou jurídico sabe que todo direito vem um dever junto, né? E o grande direito que Deus nos deu foi a vida imortal. A capacidade da consciência individual transcender o infinito, né? Temos um princípio, mas não temos fim. Então é um grande presente. Isso consola nossos corações, porque a gente sabe que a carne é só transitória, né? Só que junto com esse direito, Deus nos coloca os deveres que vêm com o presente que Ele nos concedeu, que é o maior de todos, né? Presente. Que é o dever de seguir as suas leis universais, imutáveis e infalíveis. Porque Ele, sendo perfeito e infalível, sua lei o é como Ele. Aí ele diz, pois abusei dos favores que Deus faculta às suas criaturas. A compreensão de abuso só vem depois, porque as consequências começaram a lhe bater a porta. Aí ele continua, quem sacrifica aos instintos brutos a inteligência e os bons sentimentos que Deus lhe dá, assemelha-se ao animal que muitas vezes se maltrata. Aqui, num pequeno parágrafo, ele diz, quem sacrifica aos instintos brutos, o que ele quer dizer? Como o nosso amigo, tem uma passagem no Evangelho que fala da nossa evolução, que sai de instintos para sentimentos. Essa é a escala evolutiva da criatura que busca o amor como doutrina, né? Então, quando a gente está no mundo dos instintos, a gente está no mundo da sensibilidade, da sensualidade,
dos sentidos, né? Dos prazeres, paixões, né? Então é o bruto isso, não é o sutil, não é o leve. O leve é o sentimento nobre, o sentimento elevado, o amor incondicional. Tal. Então ele diz, quem sacrifica os instintos brutos, a inteligência, sacrifica porque é um desperdício. E os bons sentimentos, por que os bons sentimentos? Porque não soube pôr em prática a excelência do que é o propósito da evolução. Que Deus lhe dá, assemelha-se ao animal que muitas vezes se maltrata. Aí ele continua, o homem deve utilizar-se sobriamente dos bens que é depositar. Aí bate com o que a gente falou, bens. Recebemos um direito, né? Não é um arrendamento, é nosso mesmo, nosso bem. Nós somos depositário dele, desse bem. Mas nos é cobrado o compromisso e os deveres com o que vem junto, que é o propósito do progresso. Habituando-se a visar a eternidade que o espera. Aí, uma das coisas que o boêmio ou a pessoa que vive pelos sentidos não compreende é que morreu não acabou tudo. Que a vida continuando, a gente tem que viver uma vida moderada de equilíbrio porque nós morremos como vivemos. E aí você completa mais ainda. Nós morremos todas as noites quando dormimos. Quem tem medo de morrer pode perder, porque quando a gente dorme à noite é uma morte. Mas uma morte com a graça do retorno. O que acontece? Se a minha vida é de sentidos brutos, eu tenho, de alguma forma, a minha vida espiritual engessada, minimizada. Do mesmo jeito que quando eu entro, desencarno, eu falo o exemplo sentido, desencarno, encontro lá limitações. Então ele fala, o homem deve utilizar-se sobriamente dos bens de que é depositário, habituando-se a avisar a eternidade que o espera, abrindo mão, por consequência, dos gozos materiais. O que é esse alerta aqui? Que a vida na sala de aula, no educandário da Terra, no orbe terrestre, não é zona de lazer. A gente pode encontrar o lazer, sim, pelo próprio desenvolvimento das coisas, a ciência progredindo, as facilidades modernas acontecendo. Mas o nosso compromisso aos deveres tem que nos lembrar o quê? Que a gente está aqui por um compromisso de progresso. E progresso exige sacrifício. Então, gozos materiais, abandoná-los já é o princípio do sacrifício, da compreensão de que você está para o trabalho, no sentido geral da coisa. Uma coisa que eu sempre destaco nas aulas é assim, ou nas palestras, é assim, a gente tem como mania, inclusive até das nossas experiências de outras doutrinas, de que o maior sacrifício de Jesus foi o Calvário, né, na cruz. Não. O maior sacrifício de Jesus foram as renúncias das altas esferas desse espírito evoluído de vir até o nosso mundo tão materializado e ver tanta injustiça como viu e até hoje a gente ainda sabe que tem. Isso é o que mais... E renunciar às altas realidades espirituais, né? Aí ele complementa. A sua alimentação deve ter por exclusivo fim a vitalidade. Ou seja, modere a alimentação. Olha aqui a coisa dos princípios lá dos pecados capitais da gula, né? Modere, utilize sua alimentação para estimular a sua vitalidade. Alimento necessário em vitaminas, nutrientes que te mantenham saudável. Mas não coma. Não se permita o desequilíbrio emocional para atrapalhar o seu funcionamento. E aqui cabe, inclusive, não só as comidas que a gente exagera, mas também os vícios sociais, né? Bebida e tudo mais. Bom, ele fala assim, o luxo deve apenas restringir-se às necessidades da sua posição. Então, o boêmio aqui nos alerta no seguinte, olha, o materialismo, a busca da sensação, afeta não só o nosso padrão alimentar e nossos exageros, como também aquilo que a gente quer. Poder, posses, né? Dinheiro excessivo, para o quê? Para ostentar um valor que é efêmero, que não acompanha você.
Então ele faz esse alerta. Os gostos, os pendores, mesmo os mais naturais, devem obedecer aos mais são raciocínio, sem o que ele se materializa em vez de se purificar. O que acontece? O nosso estágio com o autoconhecimento, com a compreensão da moderação, com a compreensão dos deveres como espírito imortal, num mundo de educação moral, faz com que a gente de alguma forma se purifique, indo para os sentimentos e afastando-se dos instintos. O contrário também é verdadeiro. Ao não praticar essa digamos assim, observação, você vai para os instintos, se materializando mais, se dando mais densidade ao seu perispírito e vivendo os malefícios da continuidade do espírito, das coisas da carne. Aí ele continua, as paixões humanas são estreitos grilhões. Grilhões é aquilo que você põe na perna e prende em algum lugar, prisioneiros. As paixões humanas são estreitos grilhões que se enroscam na carne. E assim não lhes dê abrigo. Porque uma vez a gente já compreendendo, quer saber quais são os seus deveres? Vai estudar, né? Aí você vai buscar, por exemplo, na doutrina espírita, uma das bases do ensinamento, que é a nossa programação reencarnatória. Que ninguém vem aqui à revelia, né? A gente vem com um propósito. Então, quer ter uma vida tranquila? Quer sentir, como André Luiz cita no livro Missionários da Luz, ele fala uma expressão interessante, que eu vou me recordar a expressão, que ele se refere a pessoas que voltam ao plano espiritual bem e realizadas por terem cumprido o seu compromisso reencarnatório. Eu lembrei a palavra, chama completista. Ele dá esse nome. Busque ser completista. Aí, vou lá olhar, o que ele quer dizer com isso? Poxa, o que ele quer dizer? Uma vez você, na sua programação reencarnatória, traçou junto aos seus dirigentes espirituais de alta envergadura, tá? Quem participa desse trabalho, vão lá e traçam os seus nortes de escolha, de decisão, de desenvolvimento, porque você aponta e eles te apontam onde estão os seus pontos a reparar, a aprimorar. E você percebe junto com eles, num trabalho intensivo de reclusão, de estudo, qual é a sua capacidade de falência diante daquelas provas. Então é atenuado ou aumentado conforme o que você se desenvolveu no período errante. Período errático. Aí você vai lá e fala, não, eu quero, por exemplo, casar, que os compromissos são mais ou menos o seguinte, de 100%, não pensa que nós vivemos no espiritismo o determinismo. O determinismo só existe para o progresso. Todo mundo vai progredir. Adianta. Você vai ser espírito perfeito um dia. Não duvide disso. Só que o que acontece? Na sua programação reencarnatória, você define os pontos principais do seu projeto reencarnatório. Os demais são atributos do seu livre-arbítrio. Então, grande parte das suas faltas, dos seus erros, dos seus sofrimentos, já em vida mesmo, são decorrentes das suas escolhas, dos seus erros encarnados. Mas, digamos o seguinte, dos seus 5% você cumpra o seu propósito, você é um completista. Vai chegar no plano espiritual com um mérito de realizações, porque foi um bom filho, ou que é um dos compromissos principais. Se no caso, sua vida reencarnatória tem um projeto do casamento, que pode não ter, tá? Tem pessoas que podem vir com esse compromisso, dessa solidão de companheiro ou de companheira, mas completa a solidão de outra forma, a ausência de alguém de outra forma, por engajamentos e tudo mais. Bom, ao fazer esses compromissos principais, você se sente em paz com a sua consciência, porque ela é teu juiz e ela te alerta e diz, olha, tá no rumo certo. Vou dar um exemplo para vocês. Pessoal, quem foi meu aluno sabe, eu conto isso em aula. Não tenho vergonha de falar da minha intimidade. Eu fui uma pessoa criada por só mãe, não conheço meu pai. E tinha minha irmã, então, e muitas tias. Então eu fui uma pessoa que acostumei a ver a sensibilidade feminina. E minha mãe teve decepções amorosas, então eu vi que ela sofreu com homens que não compreendem a sensibilidade feminina, né? Que Jesus tão bem enaltece na obra de Chico Xavier, Boa Nova. Depois eu comento com vocês. Aí
Eu tendo essa sensibilidade, eu me preparei para um casamento, o primeiro casamento meu, tentando ser o melhor marido possível nesse sentido. Tem os defeitos e tal, mas sendo fiel, sendo leal, tá bom. Com 31 anos sofri uma frustração terrível. Aquilo jogou meu mundo pro chão. Me senti a pessoa mais incompleta do mundo, assim. Tipo, o que eu fiz para merecer isso? Mas tudo bem. Talvez fosse um casamento como Kardec explica, que é o casamento ocasional, né? Que é aquele que passa pela tua vida, não é programação reencarnatória, mas te traz um aprimoramento, te dá um salto, um degrauzinho de experiência. Porque o outro casamento era o meu programação reencarnatória. Tanto que, na minha separação, eu me lembro que em uma semana depois eu conheço a minha esposa, a qual é a mulher da minha vida, minha grande companheira. E só que eu estava machucado. E ela, por ser 8 anos mais madura que eu, ela já estava querendo um relacionamento firme. Eu tinha acabado de sair de um. Então o que eu fui? Andei com mais companhias. Eu trabalho no mercado financeiro, então ia muito para boates, bebia muito, estava naquela coisa tipo assim, já que eu fui tão certinho, agora eu não vou ser e vou de alguma forma ser o antagônico ao que eu fui, porque esse é o certo. Pois bem, um dia fui visitar uma cliente, esse dia eu tinha chegado tarde, aí sentei com a cliente, mas o financeiro dela, que eu trabalho em banco, comecei a falar sobre negócio e tal, dei algumas indicações, ela olhou assim pra mim e tal, e era uma boa cliente. E aí eu fui embora. Passado uma semana, meu assistente me liga e fala, olha, a cliente fulana de tal tá te esperando, ela quer falar com você. Eu falei, mas o que ela quer? Ela quer marcar uma reunião urgente. Eu falei, então fala que eu vou na empresa dela. Não, ela quer vir até o escritório do banco. Eu falei, nossa. Eu falei, essa urgência tem alguma coisa. Dá uma olhadinha e vê se ela tá devendo alguma coisa, né? Porque a gente pensa logo isso. Não, tá com dinheiro aqui, não tá devendo nada. Tá bom. Então, aí marcamos numa quarta-feira. Quando eu entrei no escritório, ela estava sentadinha assim numa sala que ficava entre os 2 elevadores do corredor, uma sala com uma porta de vidro. Eu entrei e tal, ela pegou e falou, vou ser bem objetiva com você. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem? Tal. Faz uma semana que eu não durmo. Eu falei, nossa, sério? E o que aconteceu? Ela falou, você foi na minha empresa, deu bons conselhos, você me pareceu uma pessoa boa e justa. E mais alguém achou isso, porque eu tenho, não sei qual é a tua religião, não me importa, eu sou de uma religião evangélica. Ela até falou que na época era a igreja que é do mesmo grupo de atuação da família, da esposa do Silvio Santos, que eu não sei qual que é a igreja, até hoje eu nunca fui atrás. E aí ela pegou e falou assim pra mim, olha, e usou um termo que eu também não me lembro. Eu tô contando isso pra você, é a primeira vez que eu falo isso assim ao vivo. Nunca falei nem em palestra, só em aula. Ela virou e falou assim, olha, eu tenho um protetor lá, ela usou o termo dela, e ele não me deixa dormir há uma semana. E eu vim aqui trazer esse recado, porque ele disse que se eu não trouxer esse recado, eu não vou dormir. Eu falei, nossa, o que é? Ela falou, olha, no termo dela, né, que a gente não gosta de usar a expressão dom, porque na verdade nós não temos dom nenhum, não temos responsabilidade. Ela falou assim, você tem o dom da palavra, exerça. É o que mandaram eu dizer para você. E segundo, não tenha dúvida. Case. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, mas ninguém sabe disso. Que eu conversava com a minha esposa sobre um propenso casamento, mas eu estava em época de namoro ainda e com dúvidas. Pois eu recebi aquilo como um chamado. Alguém lá de cima disse, tu está saindo da tua programação reencarnatória. Não é essa a tua proposta. Foi um puxão de orelha. Foi uma correção de rota. Por que o casamento? Compromisso pré-reencarnatório, porque o casamento é a base da caridade, começa tudo no lar. Como ser espírita, como seguir o modelo de estilo de vida que ela mesmo citou agora há pouco, né, na conversa que eu tive com ela, da mudança, da reforma íntima, se você não tiver o equilíbrio do teu lar, né? Entre outras formas também. Então, era esse um dos meus compromissos. Então, continuando aqui o texto. Ele já está acabando. Ele fala assim, vós não sabeis o seu preço quando regressamos à pátria. O que? O preço da prisão material de um perispírito denso e brutalizado. As paixões humanas vos despem antes mesmo de vos deixarem, de modo a chegardes nus completamente ante o Senhor. O que é esse nus?
Não é uma ausência de roupa perispiritual. É nus porque espírito não precisa de palavras para saber das suas inclinações. Pelo pensamento há a captura disso. Então não existe o secreto na vida espiritual. Seja em qualquer atmosfera, até nas atmosferas trevosas, eles conseguem saber embaixo daqueles que são devedores as faltas que têm. Por isso que as pessoas são subjugadas. No plano espiritual, o amor é diferente, trata com muito carinho isso, mas não há segredos. Então você é exposto a uma condição de saber que não engana ninguém. Que você foi, fez e está ali, nu, na frente dos outros. E isso o ofendeu, porque o boêmio também é vaidoso, entre outras coisas. Aí ele termina falando assim: cobri-vos de boas obras, que vos ajudem a franquear o espaço entre vós e a eternidade. Manto brilhante, elas escondem as vossas torpezas humanas. O manto brilhante, que ele quer dizer, perispiritual de luz, são suas obras. Envolvei-vos na caridade e no amor. Tem dúvida de onde está a caridade? Tem dúvida do que é o mal, do que é o certo, do que é o errado? Sempre saiba que onde está a caridade, está o bem. Simples assim. Vestes divinas que duram eternamente. O caridoso e o amoroso, a caridosa, a amorosa, ela tem a sua vestimenta de luz como atributo eterno do seu progresso. Aí, nesse mesmo trecho, olha essa segunda parte como ela é sensacional. É um livro muito pouco difundido na doutrina, mas que eu recomendo bastante a leitura. Depois da dissertação da psicografia do espírito, vem o guia protetor do espírito, logo na sequência, explicando a condição e atmosfera vibracional que está aquele espírito, que foi levado ali naquela atividade em 19 de abril de 62 do século XIX, em que atmosfera vibracional ele está de progresso e de realização e de autoconhecimento. Aí, então tem assim, instruções do guia do médium. Este espírito está num bom caminho, porquanto, além do arrependimento, primeiro atributo para você ter uma transformação, uma mudança e o perdão, é o arrependimento. Então ele está numa atmosfera de arrependimento, aduz conselhos tendentes, ou seja, valiosos, a evitar os perigos da senda por ele trilhada. Ou seja, aquele que passou, vivencia isso, é o maior preparado, é o mais preparado para te dar o exemplo e dizer: não faça isso. Tudo bem? Aí ele fala assim, o guia: reconhecer os erros já é um mérito e um passo efetivo para o bem. Também por isso, a sua situação, sem ser venturosa, deixa de ser a de um espírito infeliz. Ou seja, ele não está nas atmosferas das colônias de dor e sofrimento, como o André Luiz cita bem nas suas obras. Está numa atmosfera de colônia provavelmente próxima ao que, ou seja, as colônias de hospitais emergenciais, ou tipo padrão nosso lar assim, que não se classifica como mundo infeliz, já assistido por um mentor, por um protetor, já no estado de arrependimento, recuperando o seu padrão vibracional, porque morre-se como se vive, e então já não o coloca como infeliz, mas o remorso moral o atinge, né? Porque desperdiçou tempo valioso. Porque apesar de nós sermos... Essa é uma grande questão que às vezes alguns alunos perguntam e falam assim: poxa, mas se nós somos imortais, o tempo não é um problema para a gente. É um problema quando você tem o vínculo afetivo. Porque se você está na 5ª série, cheio de pessoas na sua atmosfera de convívio que você muito ama, e elas progridem e vão para a 6ª série, e você continua na 5ª, tua dor e sofrimento é o distanciamento. Então o fator tempo é isso, é nisso que você sente. Que é o que te faz cobrar velocidade para reparar e alcançá-los, chegar até eles, porque eles são a sua dádiva. Então é onde você perde, às vezes, cargas reencarnatórias maiores do que poderia carregar, porque querem acelerar o compromisso. Está aí o coronavírus, talvez, sendo a grande oportunidade daqueles que estão desencarnando de acelerarem o seu passo de progresso, porque estando o planeta indo para um mundo de transição, que é a regeneração,
Os seus amigos da sexta série estão aqui ou vão reencarnar em ele. Ele quer estar junto, então ele pede provas difíceis para capturar esse progresso rápido. Né? E de volta até com um vídeo na internet que fala que eles estão sendo muito bem recebidos no plano espiritual. Bom, então o guia termina falando assim, mas antes de lá chegar, essa parte para mim é sensacional. O alerta que o guia dá, apesar de ele não ser um espírito mais infeliz, já ter se arrependido, está em reparação da sua existência e tal, o guia dá um alerta que aí vale pra gente perceber o quanto é bom fazer a mudança do estilo de vida. Ele fala assim, mas antes de lá chegar, sabeis qual a existência desses homens de vida sensual, que não deram ao espírito outra atividade além da invenção de novos prazeres. A influência da matéria segue-os além do muro. Morre-se como se vive, sem que a morte lhes ponha termo ou fim aos apetites que a sua vista, tão limitada como quando na terra, procura em vão os meios de os saciar. Então, uma vez morrendo como vivemos, as nossas fragilidades, as nossas inclinações carregam com a nossa individualidade espiritual, nosso padrão mental, nossa existência de consciência, junto no plano espiritual. Então, se nós não encontramos no mundo espiritual as questões materiais que nos atendem os desejos, a gente ou fica por aqui, ou sofre lá. A abstinência, a falta. E começa a ver que, sendo lá a vida imortal, quanto tempo perdeu. Então ele dá um outro aviso que ele diz assim, apetites que à sua vista, tão limitado como na terra, procura em vão os meios de saciar. Por não terem nunca procurado alimento espiritual, que é o que nós estamos fazendo aqui. O que é isso? Uma live. Vocês podiam estar assistindo Gustavo Lima, sei lá, qualquer outra coisa. Mas estão aqui, assistindo uma palavra confortadora, de renovação, de autoconhecimento, de auxílio, né? De desenvolvimento. Então, a palavra alimento espiritual tem a ver com isso. Carregar conhecimento e conteúdo que você leve contigo na mala das obras, na mala da consciência. A alma erra no vácuo, sem norte, sem esperança, presa dessa ansiedade de quem não tem diante de si mais que um deserto sem limites. A inexistência das lucurbações espirituais acarreta naturalmente a nulidade do trabalho espiritual depois da morte. Este, para mim, até quando vocês receberem os slides, vocês vão ver que eu grifei. Essa parte que o guia fala, que é a inexistência de qualidades morais do espírito, acarreta de forma natural a sua nulidade ou a sua ociosidade, o seu estacionamento de atividades, faz o que nós estamos passando hoje aqui, encarnados, dentro de casa, fechado. Quem não tem o home office está em ociosidade total. E aí não consegue pôr as suas energias para produzir algo útil. Né? Tem a mulher, graças a Deus, que ainda tem as atividades da casa, que é o seio do lar, né? Sem ela a gente não é nada. A gente tem a mulher que trabalha fora e faz o home office em casa, está aqui trabalhando. Então ela tem ocupação, mas tem aquele que não encontrou atividade diante desse cenário, não tem o que fazer. Tem nada. Se ele tinha, por exemplo, uma atividade no dia que era a academia que ele ia, não pode mais. Então, está um vazio. Então, o que o guia alerta aqui? Que a incapacidade da gente agregar alimento espiritual, ou seja, desempenho espiritual, competências, conhecimento, mudança de estilo de vida, valores que possamos já levar na mala moral para outro lado, nos faz ficar ociosos lá. Isso nos a alma, nos faz sofrer, porque nos coloca numa condição de inutilidade, o que nós não somos preparados para isso. Ninguém foi feito para ser assim. Então, por que não lhe restam meios de saciar o corpo, não restará meio de saciar o espírito. Daí o tédio mortal, cujo termo não prevém e ao qual preferiam nada, mas o nada não existe. Puderam matar o corpo
mas não podem aniquilar o espírito. Importa, pois, que vivam nessas torturas morais até que, vencidos pelo cansaço, se decidam a volver os olhos para Deus. Bom, então aqui ele quase que faz um trechinho das bem-aventuranças de Jesus, que é o maior código de promessas de bem-aventuranças que o universo já tem conhecimento, que é dizendo: bem-aventurados aqueles que, né? Ou seja, faça isso que as recompensas virão. Então, apesar de hoje a gente sofrer uma renúncia das sensações materiais, e são muitas sensações que nos absorvem a atenção, a gente tem prêmios a recolher disso tudo. Em vida, o equilíbrio, como Aristóteles fala, né? Os extremos tá os vícios, e no centro está a virtude. Que ele quer dizer isso? Equilíbrio é a essência. No equilíbrio a gente se melhora, a gente se evolui, a gente se desenvolve. Porque assim, quando a gente estuda a doutrina, a gente precisa compreender que doutrina, o conceito básico, é o princípio, é o conjunto, é a somatória das crenças que um grupo consolida, que um grupo se afiniza. Então, esse grupo se organiza dentro de princípios, crenças e valores em comum. Só que esse grupo, que é chamado também de discípulos, só vai seguir algo que for representação da verdade, porque ninguém segue uma mentira. Uma vez compreendendo que é mentira, a gente desiste, a gente abandona. Então, para algo ser efetivamente verdade e romper com o ciclo dos tempos, esse material que soma princípios, valores e crenças tem que estar amparado em método científico. E Kardec fez isso. Ele utilizou um método que, à luz do que ele captava das mensagens espirituais, ele utilizou uma estrutura que não pudesse ser confrontada no futuro com uma inverdade, né? Partindo desse princípio, é muito bom a gente ter um grupo de princípios, valores e crenças que a gente possa se sentir confortável de que representa uma verdade, para a gente conversar isso tudo aqui. Porque hoje, o que a gente percebe? Existe uma polaridade moral em discussão, que é essa polaridade que se fala entre aqueles que defendem o fim do isolamento geral, propondo um isolamento, né, na quarentena focado nas pessoas mais frágeis. Em cima disso está a questão econômica, de desemprego, fome, falências e tudo. E tem o grupo daqueles que levam a vertente da caridade também, porque esse aqui também fala de caridade. E esses aqui levam o lema da caridade quando defendem o isolamento total, dizendo: eu não me contamino, então não prejudico alguém. E também... Quem está certo? Né? Não cabe a nós aqui julgar isso, mas cabe a nós entender o porquê um grupo não está sendo tolerante com o outro grupo. Por que tantas acusações? Por que tanta incompreensão? Então, diante disso, a gente percebe que se você vem com uma mensagem no meio desses grupos que não tem um alinhamento de princípios, valores e crenças que você, comparados na doutrina, se você espírita sabe os princípios da doutrina, um deles é que a gente não pode temer a morte. A gente pode até ter inseguranças, que é natural do ser humano, mas o espírita, estudando o mundo de lá, compreende que, não sendo novidade, e ele sendo espírito imortal, a morte não lhe pode ser um ponto de temor. Porque temor é a ausência de fé. Fé é acreditar. E quando vem com a fé raciocinada, vem a segurança com a verdade. Então, nessa parte de, não por coincidência, porque não existe coincidência, nessa parte do livro, dentro dos 11 capítulos, Kardec fala claramente sobre temer a morte. E alguns dos nossos amigos já devem ter feito a palestra sobre o assunto. Então é princípio. Então quando você diz para alguém assim, por exemplo, gente, eu sou favorável à ideia de que é importante, e se não for no ambiente da esfera doutrinária, falar, eu sou favorável, é importante a gente pensar que muitas famílias vão passar fome e tal. Alguém já vem e diz, mas
Você está pensando só na economia e tal. Eles não sabem que o seu princípio envolve, entre outras coisas, não temer a morte, né? Então, você acaba sendo confundido com alguém egoísta. Só para encerrar aqui, eu vou pedir para vocês, depois na palestra a gente tinha bastante coisa, mas assim, esse livro, o Divaldo tem uma palestra aqui na internet bem interessante que ele fala, é um dos maiores códigos de justiça universal que existe. Porque, por exemplo, no capítulo 7, na parte da doutrina, na parte primeira, na primeira parte, tem uma coisa que chama assim, princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras, ou seja, sobre os sofrimentos que você venha a ter. E é colocado uma coisa muito interessante, ele põe assim, um código moral que ampara a justiça, a apuração da justiça perfeita que Deus nos permitiu conhecer. Então ele fala assim, que existe dentro desses princípios 3 pontos. Arrependimento, expiação e reparação. Então, para eu ter o salto quântico do progresso, ou de me desprender do remorso, o primeiro ponto é o arrependimento. Segundo, eu aprender sobre meus erros, espiar o que eu fiz de errado, ver as consequências daquilo, ter a dimensão clara daquele desvio, para ter o próximo passo, que é a da reparação. E a reparação tem como essência colocar-se no lugar do outro. Então, portanto, se eu fui um marido infiel numa existência passada, ou uma mulher infiel, porque nós podemos vir com sexos diferentes, o que acontece? Eu posso me deparar na minha próxima existência com uma frustração amorosa. Então, porque aí eu passo me colocando no lugar daquele que eu fiz sofrer, eu sinto na pele o que é esse sofrimento. Então, o Divaldo fala nessa palestra dele na internet, uma coisa bem bacana, que ele fala assim, você chega no gerente do banco, e essa parte eu entendo que eu sou gerente de banco, entra na agência, cumprimenta e diz assim, olha, eu tomei um empréstimo com vocês, eu me arrependo, foi acima do que eu podia tomar, a dívida é um absurdo e eu não posso pagar. Aí, o gerente levanta, lhe dá um abraço que você não esperava e diz assim, eu te perdoo. Olha que legal, você se arrependeu da dívida e ele te perdoou. Acabou? A dívida continua, porque a dívida está lá ainda. É isso que é esse código universal de justiça. Muito obrigado a todos vocês, obrigado pela paciência, perdoe-me se eu falei demais, e eu vou encerrar com uma prece. Aqueles que conseguiram colocar o copo de água ao lado para poder captar as energias da prece vibracional, que o fizeram muito bem, e os que não fizeram, a água do corpo e do perispírito vai captar também. Então, vamos nos concentrar na figura do Mestre Jesus, que tanto nos abençoou e nos abençoa com a sabedoria, com a paz de espírito, com o conforto de sentirmos que estamos amparados na sua verdade. Jesus, Mestre amado, obrigado pela vida física, pela encarnação, pelo educandário da alma que nos permitiu obter. Não nos deixeis, Senhor, desmerecer essa grande oportunidade, nos abraçando às sensações e os exageros. Permita-nos, sempre vigilantes e sensíveis ao mundo espiritual, ouvirmos nossa intuição dos bons espíritos, da nossa própria consciência que grava todas as leis universais, a fim de seguirmos o caminho do bem, da justiça e do amor. Àqueles que amamos, Senhor, transmitimos todos os nossos mais nobres sentimentos, encarnados ou desencarnados, para que fiquem em paz, sabendo que no nosso particular estamos bem, estamos felizes e prontos para a prova. Agradecemos, Senhor, por mais uma noite, nos permita uma boa noite de descanso e sono, a fim de voltarmos à pátria espiritual
mais leves, mais sensíveis, mais sutis. Que assim seja. Obrigado.